Novamente estou aqui para mostrar a vocês a beleza da biomecânica, tão contestada, tão lamentada, mas essencial para um bom professor de educação física e também para uma boa professora de educação física. Falaremos hoje sobre as relações entre velocidade e os movimentos próprios da educação física. Lembrando, velocidade é igual a espaço sobre tempo. Esse espaço pode ser em quilômetros ou pode ser em metros. E esse tempo pode ser em hora ou em segundos. Então, quilômetros por hora, metros por segundo. Quilômetro, hora, metro, segundo. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Lembrando mais uma coisinha. Toda vez que eu faço um movimento da minha esquerda para a direita, eu tenho um movimento positivo. Se eu faço o movimento da minha direita para a esquerda, eu tenho um movimento negativo. Isso para lembrar que eu já comentei com vocês na outra aula. Eu falo para vocês, eu saí do marco zero, ou de um marco inicial, e andei 100 metros. 100 metros para cá ou 100 metros para lá. Então eu tenho que dar o sentido desse movimento. Então é um sentido positivo se eu for da minha esquerda para a direita, e é um sentido negativo se eu for da minha direita para a esquerda. Como vocês vão ver na outra aula que nós teremos, quando eu faço um movimento para cima, ele é dito positivo, faço um movimento para baixo, ele é dito negativo. Mas isso é uma coisa para um outro momento. Então lembrando que velocidade é espaço sobre tempo, e essa velocidade ela pode ter duas situações distintas. Eu mantenho uma velocidade, ou eu altero essa velocidade, ou altero essa velocidade para mais ou para menos. Então a gente vai ter uma coisa chamada aceleração, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aceleração é toda vez que eu vou trocar essa velocidade, eu vou alterar essa velocidade para mais ou para menos. A gente costuma dizer frear. A gente vai dizer o seguinte, a gente tem uma aceleração positiva, quando eu aumento essa velocidade, e vai ter uma aceleração negativa, quando eu diminuo essa velocidade. Então vamos parar de falar aqui do jeito que a gente fala no cotidiano. Não estou freando, estou tendo uma aceleração negativa, ok? Mas vamos lá. Toda vez que eu mantenho uma mesma velocidade, ou seja, não tem alteração da velocidade, eu tenho uma coisa chamada movimento uniforme. Uniforme é sempre do mesmo jeito. Então o movimento uniforme é aquele que tem uma velocidade constante, ou seja, sempre a mesma, mas diferente de zero. Então, se eu estou a 50 km por hora e mantenho várias horas, 50 km, eu tenho a velocidade constante, eu tenho um movimento uniforme. Do mesmo jeito, se eu mantenho uma velocidade de 6 metros por segundo, 6 metros no primeiro segundo, 6 metros no segundo segundo, 6 metros no terceiro segundo e assim sucessivamente, eu tenho um movimento uniforme. Mas, Selva, como é que você consegue manter uma velocidade de 50 km por hora? Muito simples, eu estou dentro de um carro. Então, não se prendam a esses detalhes. Entendam que se eu mantenho uma mesma velocidade sempre, eu estou no movimento uniforme. E aí foi pedido para mim fórmulas. Tá bom, a fórmula do movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. O que significa isso? O movimento final é igual ao movimento inicial mais a velocidade vezes o tempo. O movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. A velocidade é constante, o tempo muda e, obviamente, o espaço final também muda. E ele depende muito de onde eu sair. Então, nós vamos ver vários problemas com relação a isso. Nessa videoaula teremos alguns problemas, passarei para vocês também problemas para vocês treinarem e vocês têm à disposição os tutores para tirarem as dúvidas. Mas eu faço aqui uma consideração. Não esperem que eu resolva todos os problemas aqui nessa videoaula. Vocês também têm que procurar livros, vocês também têm que procurar os tutores, vocês também têm que ter boa vontade e procurar outras formas de aprendizagem. Esse aqui é um artifício, mas o objetivo não é resolver todos os problemas, mas minimizar alguns deles, ok? Então, lembrando, a fórmula do movimento uniforme, ou seja, um movimento que mantém velocidade constante diferente de zero, é igual a S, é igual a S0 mais VT. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, vamos resolver um problema. Um corredor em um movimento uniforme apresenta a seguinte função, ou seja, uma representação matemática do seu movimento.
S igual a 10 mais 5t, sendo que essa representação está em metros por segundo. Vamos fazer uma comparação. Ó. S é igual a 10 mais 5t. Qual a fórmula do movimento uniforme? S é igual a S0 mais VT. Ok? Então lembrem que isso aqui, S igual a S0 mais VT, está aqui de uma outra forma. Qual a posição inicial e a velocidade deste corredor? Qual a posição em t igual a 6 segundos? Vamos lá. Qual a posição inicial? S é igual a S0 mais VT. S é igual a S0 mais VT. S0, 10 metros. Velocidade, 5 metros por segundo. Então, S0, 10 metros. Velocidade, 5 metros por segundo. Eu trouxe esta fórmula para cá. E qual a posição em t igual a 6 segundos? Bom, de novo, S igual a S0 mais VT. S é igual a S0, 10. Mais velocidade, 5 vezes tempo. Que tempo é? 6 segundos. 5 que vai multiplicar 6, que é o tempo. Então, S vai ser igual à situação ou ao ponto que ele saiu, 10 metros, mais 30. Por que mais 30? A velocidade vezes o segundo. 5 vezes 6, 30. Então, 10 mais 30. A posição dele no tempo de 6 segundos é o marco de 40 metros. Ok? Agora um outro problema, uma pequena modificação. Olha só, uma bola de golfe em um movimento uniforme obedece a seguinte função, ou representação matemática. S é igual a 20 menos 4t, também em metros por segundo. Isso quer dizer o seguinte, que esse menos aqui está relacionado ao que eu coloquei para vocês aqui. Significa que ele está fazendo um movimento não daqui para cá, ou seja, não da esquerda para a direita, mas ele está fazendo um movimento da direita para a esquerda. Ou seja, ele já passou do marco zero. Como é que eu sei que ele passou do marco zero? A posição dele inicial é 20. Marco zero, como o nome está dizendo, zero. Então, olha só, qual a posição em t igual a 3 segundos? E o instante em que a bola passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços, marco zero. Então, eu tenho que S igual a S0 mais VT. E eu tenho a função S é igual a 20 menos 4t. S é igual a 20 menos 4 vezes 3. Por quê? Posição em t igual a 3 segundos. A posição em t igual a 3 segundos é no marco 8. Quer dizer, ele saiu do marco 20 e foi ao marco 8. Não é o marco menos 8. O 8 é onde é que ele se encontra. Olha só. Ele estava no marco 20 e ele foi para o marco 8. O 8 é positivo. O movimento é que é um movimento contrário em termos de sinal. Ele andou o quê? Vai andar de 20 para 8, 12. Mas 12 no sentido que é da direita para a esquerda. Por isso é que aqui, ó, tem esse sinal negativo. Então, ele está no marco 8. Ele andou menos 12 metros. Menos 12 metros porque ele foi da direita para a esquerda. E o instante em que a bola passa pela origem dos espaços. Então, S é igual a S0 mais VT. Origem dos espaços, 0. O S é igual a 0. S0 aqui, mas sempre tem S0. É a situação ou a posição inicial. Você pode colocar PI, está até aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial mais VT. Porque a gente está utilizando, eu estou utilizando com vocês o que é mais comum na física, mas vocês podem mudar e utilizar da forma que vocês melhor entendam, tá? Mas é só para ter claro o seguinte, esse zero aqui, quer dizer, space inicial, é igual a 20. Então, o marco zero é igual a 20 menos 4t. O que aconteceu? Passei o 20 para cá, menos 20. Menos 20 é igual a menos 4t. Multipliquei tudo por menos 1, para ficar tudo positivo.
Então, 20 é igual a 4t. Então, 20 é igual a 4t. T é igual a 20 dividido por 4, que é igual a 5 segundos. Ou seja, ele vai demorar 5 segundos para chegar no marco zero. Mas, Selva, o marco zero não é sempre de onde ele sai? Não. O marco zero é onde começa-se a contagem em metros ou em quilômetros. Por exemplo, Belo Horizonte, a capital de Minas, é o marco zero. Então, todo mundo que está em Belo Horizonte está no marco zero em termos de quilometragem no estado de Minas. A minha cidade é distante de Belo Horizonte 400 quilômetros, vamos colocar assim. 400 quilômetros vai levar em consideração se eu vou fazer uma viagem da esquerda para a direita, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tem duas cidades que são localizadas a 400 quilômetros ou 200 ou 100, quantos quilômetros for de Belo Horizonte? Então, Belo Horizonte está aqui, ó. BH, marco zero. Tem uma cidade que está aqui a 400 quilômetros e tem outra que está aqui a 400 quilômetros. Então, estas cidades estão distantes de Belo Horizonte a mesma quantidade de quilômetros, mas não são as mesmas cidades. Concorda com isso? Então, por isso que a gente tem sinais positivos ou negativos. Lembra que eu falei com vocês que tem situações em que para cima é positivo, para baixo é negativo, e da esquerda para a direita positivo, e da direita para a esquerda negativo. Então, prestem bastante atenção. Isso é interessante porque, nesse sentido, deste segundo problema, eu tenho uma situação em que a bola sai de uma posição que não é o marco zero. O final é o marco zero, mas ela sai de uma outra posição. Então, levando em consideração as cidades, eu tenho uma cidade que está a 400 km de Belo Horizonte, eu tenho que voltar para Belo Horizonte. Ou eu tenho que chegar a Belo Horizonte, tá? Entendam bem isso. Voltem à explicação da primeira aula, voltem ao início dessa explicação para entender essa relação de movimentos positivos e movimentos negativos. Também voltem para entender aquela situação que eu tenho uma velocidade que é de 30 km, quando eu altero essa velocidade para 40, eu tenho uma aceleração negativa, positiva. De 30 para 40, uma aceleração positiva. E quando eu tenho uma velocidade de 40 e passo por uma velocidade de 30, eu tenho uma aceleração negativa. Então, preste atenção, de 30 para 40, aceleração positiva, de 40 para 30, aceleração negativa. Não posso falar freiei o movimento, eu posso falar sim, eu tenho aceleração positiva ou negativa. Uma situação semelhante a gente tem nessa situação, marco zero para a direita, um movimento positivo, uma situação, qualquer posição, indo para a esquerda, um movimento negativo. Lembrando sempre, né, Belo Horizonte para cá, Belo Horizonte para lá. Então, lembre-se que S é igual a S0 mais VT, essa função ou representação, vocês têm que procurar isso nos problemas, porque é o que vai dizer para vocês aonde saiu, ou aonde chegou, ou qual a velocidade, ou qual o tempo. Então, sempre vai ter uma determinação de alguma dessas situações, ou da velocidade, ou do tempo, ou da posição inicial, ou da posição final, ok? Um outro exemplo, então, ou um outro problema para a gente resolver, levando em consideração o movimento uniforme. Dois skatistas partem simultaneamente de dois pontos distintos, separados por 15 metros, percorrendo na mesma direção em sentidos contrários, em linha reta e em movimento uniforme, com velocidade de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. Quando se encontram, qual a posição? Desenhem, senão vai ter, ou a dificuldade vai ser maior. Tem que desenhar. Vocês não vão perder tempo, vocês vão ganhar tempo. Então vamos lá. São dois skatistas que estão distantes 15 metros. Mas onde está escrito isso, Selma? Partem simultaneamente de dois pontos diferentes, separados por 15 metros. Então, eu tenho A, que sai daqui, vou colocar como marco zero, e tenho B, que sai daqui.
Olha só, se A está no marco 0, B tem que estar no marco de 15 metros. Por quê? Eles estão separados por 15 metros. Percorrem na mesma direção em sentidos contrários. Na mesma direção em sentidos contrários. Esse vai para cá, esse vem para cá. Mesma direção em linha reta, ou seja, sentidos contrários, esse sentido positivo, esse sentido negativo. Da esquerda para a direita, positivo, da direita para a esquerda, negativo. Beleza? Com velocidade de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. Quando é que eu sei qual a velocidade de qual? O primeiro é esse, o segundo é esse. Então, A no marco 0, com uma velocidade constante de 2 metros por segundo, e B no marco 15, com velocidade constante de 3 metros por segundo. Isso aqui, ó, o problema está dizendo. Quando é que eles se encontram? Eles se encontram quando A está num ponto e B está no mesmo ponto, concorda? Se eles estão no mesmo ponto, significa que S é igual a S0 mais VT de A vai ser igual a S mais S0 mais S0 mais, desculpa, S de A é igual a S de B. Então, S0 mais VT de A é igual a S0 mais VT de B. Igual, porque eles vão se encontrar. As pessoas só se encontram quando estão no mesmo ponto. Então, S de A, S0 de A, 0. Velocidade de A, 2. T, não sei. B, S0 de B, 15. Menos 3, que é a velocidade dele. Por que menos, Céu? Ele não está fazendo movimento contrário? Ele não está fazendo da direita para a esquerda? Se ele está fazendo da direita para a esquerda, o movimento dele é o quê? Negativo. Por isso é que aqui é menos. Então, 2t é igual a 15 menos 3t. Por que eu estou igualando? Porque eles não vão se encontrar? Então, S0 mais VT de A é igual a S0 mais VT de B. Então, eu tenho que 2t é igual a 15 menos 3t. Então, eu passo 3t para cá, dá 5t. 5t é igual a 15, t é igual a 3 segundos. Não entendi. É só isso aqui, ó. 5t é igual a 15. A caneta falhou. 5t é igual a 15. Significa que t é igual a 15 sobre 5. 3 segundos. Beleza. Então, todos os dois andaram 3 segundos. Por quê? Porque eles vão se encontrar. Então, eu vou passar esses 3 segundos para a fórmula de um e para a fórmula de outro. Tem que dar a mesma coisa. O resultado de A não é S0 mais VT, 0 mais 2t? Então, A não é igual a 2t? O resultado de B não é 15 menos 3t? Então, vamos passar 2t. Qual que é o valor de t? 3. 2 vezes 3, 6. Marco 6 metros. 15 menos 3t. 15 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 15 menos 9, 6. Marco 6. Marco 6. Eles vão se encontrar no marco 6 metros. Prestem atenção numa coisa. 6 metros é o ponto onde eles se encontram. Eles estão aqui, ó, no marco 6. Eles se encontram no marco 6. Agora, quanto A andou? De 0 para 6, 6 metros. Quanto B andou? Ele foi de 15 até 6. Quanto que ele andou? 9 metros. Ou seja, se eu tenho o mesmo tempo para um e para outro, aquele que tem velocidade maior anda mais. Por isso é que eles se encontram no ponto 6. E por isso que B andou 9 metros e A andou 6 metros. Eles se encontram no ponto 6, mas eles andam caminhos, ou eles têm percursos, ou têm distância percorrida diferentes. Por quê? Porque eles têm velocidades distintas. Quem anda mais no mesmo tempo? Quem tem uma maior velocidade. Se eu estou andando a 2 metros por segundo, em um segundo eu ando 2 metros. Se eu estou andando a 3 metros por segundo, em um segundo eu ando 3 metros. Por isso é que eles se encontram no mesmo ponto
e é por isso que eles andam ou têm distâncias percorridas diferentes, ok? Mais um problema, esse mamão com açúcar, prestem atenção. Posições de um carro numa estrada reta em movimento uniforme. Sem movimento uniforme significa que a velocidade é constante. Então, olha lá, marco 200, 236, 272, 308. Tempo, desculpa, esqueci de falar, né? Marco em quilômetros. Quilômetro 200, quilômetro 236, quilômetro 272, quilômetro 308. Se fosse um outro, seria 308 mais 36, porque é um movimento uniforme, então ele varia de forma igual em tempos iguais. Tempo em hora. Comecei meia hora, 1 hora e meia. Beleza. Qual a função, ou seja, qual a representação dentro daquele esquema? S igual a S0 mais VT, que a gente tem para esse movimento. Então, S é igual a S0 mais VT. S é igual a 200, por quê? É a posição inicial. Mais VT, já está 72 aqui, mas deixa eu mostrar de onde eu tirei 72. Quando está no marco 1 hora, mas tem que ser 1 hora? Tem, porque não é quilômetros por hora. Então, por que colocou esse meia hora aqui? Só para encher linguiça, só para vocês perceberem que tem que ser em 1 hora. Então tá, quando ele correu, ou ele percorreu 1 hora, quantos quilômetros ele fez? Então é só subtrair isso disso aqui. Por quê? Em 1 hora ele percorreu a posição final menos a inicial. Então, posição final, 272 menos 200, é igual a 72 km. Ele fez 72 km em 1 hora. Se ele fez 72 km em 1 hora, qual a velocidade em quilômetros por hora? 72. Então, a velocidade dele é 72 km por hora. Então, vamos supor que ele tivesse feito 40 km em 2 horas. Qual a velocidade dele em termos de hora? 40 em 2 horas, 20 em 1 hora. Então, a velocidade desse sujeito que fez 40 km em 2 horas é 20 km por hora. Aqui eu não preciso dividir porque ele fez 72 km em 1 hora. Então, a velocidade dele é 72 km por hora. Vamos passar para a fórmula? S é igual a S0 mais VT. S0, 200. Velocidade, 72 mais VT. Qual a função desse movimento? S é igual a 200 mais 72 vezes T. Então, S é igual a 200 mais 72T. Vai cair na prova. Ponto para todo mundo. Mais um problema, agora unindo o conceito de movimento uniforme com o de velocidade em situações diferentes da que a gente já viu até agora. 2 motociclistas de aventura partem simultaneamente de um mesmo local, com velocidades constantes de 80 km por hora e 70 km por hora. Então, se eu tenho 2 motociclistas em velocidades constantes, um está a 80, outro a 70. E eles conseguem manter contato pelo rádio até uma distância de 7,5 km. Se aumentou essa distância, eles perdem contato pelo rádio. Então, quanto tempo eles conseguem manter contato? Então, olha só. A gente tem que analisar isso de 2 formas distintas. Eles saem do mesmo ponto. Eles podem ir juntos, no mesmo sentido, ou então, sentidos contrários. Então, no mesmo sentido, eu tenho o ponto de saída de A e de B, eles vão da esquerda para a direita. Beleza. Olhem só, quando eu estou a 80 km por hora e o outro carro está a 70 km por hora, eu tenho uma diferença de velocidade. Essa é a que a gente chama de velocidade percebida por um e por outro. Quem está do lado de fora, não é nem o motociclista A nem o B, vem que um está numa velocidade e o outro está na outra velocidade. Um está mais rápido do que o outro, mas não tem uma ideia de quanto é. Agora, o cara que está mais rápido, está a 80 km por hora, ele não está a 80 a mais do que o cara que está a 70, ele está a 10 a mais. Concordam? Então, se ele está a uma velocidade de 80 e o outro a 70, a velocidade percebida por eles é o seguinte: o que está a 80 percebe que ele está a 10 km na frente do outro. Ou seja, o A está a 80 km por hora, o B a 70. O A percebe
que o B está 10 km mais devagar do que ele. E o B percebe que o A está 10 km mais depressa do que ele. Porque é justamente essa diferença, 80 menos 70. Então vamos lá. A velocidade percebida no mesmo sentido, é de 10 km por hora. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Vamos inverter? Tempo é igual a espaço sobre velocidade. Ou seja, eu passei o T para cá, o V veio para cá. Então, ó, eu quero saber o tempo, né? Tempo é igual a... Qual é o espaço? 7,5 km, ou seja, qual é a distância máxima que eles têm que cumprir, ou que eles podem ter para fazer contato pelo rádio ainda? 7,5. Qual é a velocidade entre eles? A diferença entre eles? 10. Então, T é igual a 7,5 dividido por 10, que é igual a 0,75 horas. Isso significa 45 minutos. Porque 1 é igual a 60. 0,75 igual a 45. Regra de 3 simples. Beleza, isso no mesmo sentido. Agora em sentidos contrários. Então, olha só, em sentidos contrários, o A vai para cá e o B vai para lá. Então, eu tenho 80 menos 70. Aqui não é 80 menos 70, a velocidade entre um e outro. Por que aqui é menos? Porque é uma velocidade subtraída da outra. E por que aqui tem menos 70? Porque está fazendo um movimento o quê? Contrário. Então, é 80 menos 70. Menos com menos dá mais. Então, dá 80 mais 70, que é igual a 150 km. Quer dizer, a distância é a velocidade percebida por um e por outro. Porque um está vindo para cá, o outro está vindo para lá. Eles não estão se distanciando mais do que aqui? Porque um está indo para o lado, o outro está indo para o outro lado. Então, T é igual a 7,5, por quê? Porque é a distância que eles têm contato pelo rádio, dividido por 150. Então, vai dar 0,05 hora, que é igual a 3 minutos. Mas por que tão pouco assim? Porque quando eu estou numa velocidade e eles estão indo no mesmo sentido, o distanciamento entre eles é de 10 km a cada hora. Quando eu estou indo para cá e eles estão indo para cá, eu estou aumentando essa relação, eu estou aumentando a distância entre eles num tempo menor, porque está indo o quê? Estou indo em sentidos diferentes. Toda vez que eu estou no mesmo sentido, eu demoro mais tempo para ter esse distanciamento de 7,5 km. Então, olha só, percebam comigo. Eles vão sair no mesmo ponto, no mesmo sentido, ok? Agora, eles vão sair em sentidos contrários, Então, notem, vamos colocar aqui em segundos, tá? 1 segundo. Porque eles saíram aqui, esse foi mais rápido. Agora, vamos colocar em sentidos contrários, tá? Fica difícil, mas vou desenhar aqui. Tá aqui, eles fazem isso. Essa distância aqui, tem que ser maior do que essa distância aqui. Por isso, é que aqui eles vão perder o contato mais lá na frente. E é por isso que aqui eles vão perder logo o contato, porque um está aqui, um vai para cá e o outro vai para lá. Aqui não, eles estão no mesmo sentido. É só vocês perceberem o seguinte: você está com sua colega, o seu colega, e você está andando junto com ele. O seu passo é isso, e o passo da pessoa é isso. Então, eu estou aqui no primeiro passo, e ela vai estar aqui no segundo passo. Beleza? Eu saí daqui. Agora, pensa que você vai no sentido contrário. Você vai para cá, você está aqui. E ela vai para cá. Então, a distância é maior. Por isso é que aqui, mais rapidamente, eu vou perder o contato, já que são 7,5. Selva, é sempre 7,5? Não. Se for mais longo o espaço, então eu vou demorar mais ainda. Se for muito curtinho, então eu vou demorar menos. Então, olhem o problema. Essas velocidades, elas são essenciais. No mesmo sentido, menos. Nos sentidos contrários, menos também. Só que tem o menos aqui relacionado ao movimento que é da direita para a esquerda. Nossa, tem que guardar isso? Tem. É só vocês terem clareza que se eu faço um movimento que é sempre da esquerda para a direita, tá aqui, tá aqui. Prestem atenção nisso. Daqui para cá, o movimento é positivo. Daqui para lá, o movimento é negativo. Posso mudar? Não, isso é convenção.
Não pode mudar. Daqui para cá é sempre positivo, daqui para lá é sempre negativo. Ok? Isso cai em prova de concurso. Já vi vários exemplos de prova de concurso para professores da rede pública e da rede estadual. Rede pública aqui em Juiz de Fora, estadual, obviamente, de Minas, então vocês podem fazer. Sempre cai esse tipo de problema. Então, um ponto a mais para vocês. Lembrando também que cai na prova. Lembra que eu falei com vocês no início que é um movimento uniforme, é um movimento com velocidade constante, que eu disse para vocês que esse movimento de velocidade constante não tem alteração na velocidade, por isso que é chamado de movimento constante ou com velocidade constante? Toda vez que a gente tem alteração na velocidade, a gente fala que a gente teve uma aceleração. E eu afirmei já para vocês que essa aceleração ela pode ser positiva ou negativa. Positiva é quando eu tenho uma alteração para mais, ou seja, estou a 20 metros por segundo, passei a ter uma velocidade de 30 metros por segundo. E uma aceleração negativa quando eu tenho uma velocidade que cai. Por que estava V aqui? Porque eu tenho velocidade para mais e eu tenho uma velocidade para menos. Então, aqui pode ser tanto V como estava, ou aceleração. Então, eu tenho uma aceleração positiva, quando eu tenho um aumento mais velocidade, e tenho uma aceleração negativa, quando eu tenho menos velocidade. Ok. E essa aceleração é determinada pela aceleração, é igual a velocidade sobre tempo. E essa aceleração pode ser metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. Por que esse é o quadrado? Bom, velocidade não é espaço sobre tempo? Aqui na velocidade, então a aceleração eu tenho espaço sobre tempo sobre tempo. Por isso aqui o tempo está ao quadrado. Então eu vou passar exercícios para vocês, vai estar na plataforma, com relação à aceleração. E essa aceleração, ela é muito importante porque ela vai mostrar ou vai determinar um movimento contrário, diferente ao movimento uniforme que a gente estava vendo até agora. O movimento uniforme tem aceleração constante, velocidade constante. Então o movimento uniforme tem velocidade constante. Se ele tem velocidade constante, qual a aceleração dele? Zero. Então o movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante e aceleração igual a zero. Então, de novo, movimento uniforme e velocidade constante diferente de zero e aceleração igual a zero. Por quê? Não tem a mesma velocidade? Então não tem aceleração, nem para mais, nem para menos. Mas, Céu, você mostrou lá um exercício em que um motociclista tinha velocidade de 80, o outro tinha de 70. Então, são dois motociclistas com velocidades distintas. Um mantinha a velocidade, manteve, né, a velocidade de 80 e o outro manteve a de 70. Não tem nada a ver. Eu estou falando quando é um motociclista que apresenta uma velocidade de 80, depois de 70, depois de 100, depois de 190, depois de sei lá quanto. Ele altera essa sua velocidade. Se ele alterou a velocidade, não é movimento uniforme. Se ele alterou a velocidade, não é movimento uniforme e eu tenho uma aceleração, que pode ser tanto positiva quanto negativa. Uma aceleração positiva quando há aumento da velocidade e uma aceleração negativa quando há redução dessa velocidade. Por conta disso, passarei para vocês problemas relacionados, né, de novo dizendo isso, vinculados à aceleração, outros problemas vinculados ao movimento uniforme e também falarei para vocês sobre movimento uniformemente variado. O que é esse movimento uniformemente variado? É aquele em que há variação uniforme da velocidade, por conta de uma variação uniforme da aceleração. Então, indicarei para vocês na plataforma o que é isso, quais são as situações em que isso acontece, e depois, na nossa terceira e última aula, falarei um pouquinho do movimento uniformemente variado. E para que a gente estuda o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado? Para uma coisa chamada lançamento. O lançamento de dardo, de peso, de disco. Mas Selva, é arremesso, lançamento. Gente, para física, para nós aqui, é lançamento. Mesmo nos arremessos, tá? Então, os lançamentos ou arremessos, eles são importantíssimos, porque eles são constituídos por um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. Quer dizer que isso não adianta nada para a gente? Claro que adianta. Primeiro, para vocês passarem nessa disciplina. Segundo, para vocês resolverem problemas vinculados
a esses conteúdos nas provas que vocês vão fazer para serem docentes em nível estadual, federal, municipal. E mais ainda para vocês entenderem sobre os lançamentos, ok? Obrigada. Procurem a plataforma, resolvam problemas, busquem livros, busquem auxílio com os tutores e primordialmente estudem. Biomecânica não é uma disciplina que vendo uma vez vocês vão conseguir resolver. Não é. Não é uma disciplina que vocês conseguem fazer um problema e por conta desse um problema resolverem todos os demais. Também não é. Nossa, é uma disciplina complexa. Não é uma disciplina complexa. É uma disciplina que exige uma atenção especial. Agora, vendo uma vez só, vocês realmente não vão ter condições de resolver os problemas. Eles são problemas que estão mostrando, foram mostrados para vocês passo a passo, tanto nas aulas quanto na plataforma. E vocês também devem ter o apoio de livros didáticos vinculados a esse conteúdo. Lembrando sempre, como eu disse na primeira aula, estou relembrando, se vocês não tiverem essa disciplina de mecânica no ensino médio, então vocês têm um pouquinho mais de dificuldade, mas isso não é limitante. Mas lembrando sempre, biomecânica é uma disciplina que exige estudo constante. Obrigada.